Pai do Senhor, meus amados irmãos, bom dia a todos. 4 de agosto de 2024, estamos aqui para fazermos esse trabalho que Deus nos tem confiado. E hoje quero falar usando a Bíblia Sagrada, né? Usando a Bíblia Sagrada como referência aqui em Filipenses 3, a começar do verso 17 até o 20, que diz assim a palavra de Deus para todos nós. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está nas suas infâmias, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Amém? O que mais me chamou a atenção aqui foi o versículo 19, que diz assim, o destino deles é a perdição. Aqui está falando de crentes. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Viu, irmão? Filipenses 3, a começar do verso 17. A Igreja de Jesus atravessa dias difíceis, já profetizados pelo Senhor Jesus e pelos seus discípulos e apóstolos, que nos últimos tempos nós seríamos vendidos como mercadoria. Mas tem uma coisa que me preocupa, Eu conversando com um amigo ontem de Pernambuco, Então ele me deu esse assunto na minha cabeça para o dia de hoje. Ele me dizendo e me falando sobre o cantor Marcos Antônio. Cantor Marcos Antônio ali de Recife. E ele me dizia que a igreja do Pernambuco proíbe o cantor de visitar qualquer igreja das Assembleias de Deus. Ele proíbe. Aí eu lhe pergunto, vocês não me levem a mal? Esse vídeo, ele é para todos os estados, para todo o país, para todos que nos escutam. Eu quero fazer uma pergunta aos senhores. Todos que conhecem o cantor Marco Antônio, não estou aqui como advogado dele, não tenho carta para defendê-lo, apenas comentei isso com um irmão lá de Recife. Eu quero fazer uma pergunta.
vocês acham que quem ganhou mais almas para Jesus durante a sua vida? O cantor Marcos Antônio cantando ou o presidente da Convenção do Pernambuco pregando? Essa é uma pergunta que eu faço e deixo no ar para que os senhores mesmos respondam. A voz de Marcos Antônio ecoa no Brasil, porque a intenção dele é fazer hinos bonitos, fazer hinos bonitos. E me alegro muito quando ouço o cantor Marcos Antônio nas suas apresentações e mesmo nos seus CDs, eu gosto bastante. Já tive a honra de chegar perto dele 2 vezes. Uma vez quando ele cantou na cidade de Cipó, e a outra vez quando ele, levado pelo deputado Abílio Santana, ele cantou na cidade de Dias Dávila e jantamos junto o espetinho lá com o pastor Carlos Roque, na sua humildade, ele, a esposa dele. Então, as músicas de Marcos Antônio, o que ele canta, o que ele apresenta, a sua vocação, né, na área do louvor, é extraordinária. A pergunta fica no ar. Marcos Antônio pode ter cometido pecados? Muito bem, muito bem. É muito fácil. É muito fácil. Apontar pecado é muito fácil. Difícil é não pecar. E ele, com as suas músicas, até hoje, alegra corações, convertem-se almas, fortalece pessoas fracas, sacode igrejas, renova igrejas, com as suas músicas lindas, ele cantando ou algum irmão interpretando seus hinos. Então, a sua seleção de hinos fala mais do que a pregação de muitos pastores do nosso querido Brasil. Como ele é do Pernambuco, eu faço essa pergunta. Quem mais ganhou alma durante a sua vida até hoje? Marcos Antônio com as suas músicas ou Ailton José Alves com as suas pregações e a sua maneira de viver? Porque para falar dele, dos defeitos dele, é fácil. Falar de defeito, todos têm defeito. Falaram que Jesus era defeituoso, príncipe, filho de Belzebu, que era o príncipe dos demônios. Chamaram Jesus de demônio, de endemoniado. Mas as suas palavras foram palavras fiéis e verdadeiras, e que até hoje nós pregamos a mesma palavra e salvação de almas acontece. Somos alcançados pela palavra, a palavra de Deus, que está bem perto de nós, está aqui. Então eu vou lhe perguntar, no dia do acerto de contas com o mestre, que todos vão acertar contas. Marcos Antônio vai prestar conta, Ailton José vai prestar conta, todos os dois vão prestar conta. Todos vão prestar conta. Quando se fizer ali a triagem, ali, as somas, não é? Os dividendos, quem mais ganhou alma? Ailton José como ditador do Pernambuco ou Marcos Antônio como um cantor comum, prega, canta em todo canto. Mas ele ganha dinheiro, todos ganham. Eu lhe garanto que ele ganha menos do que o presidente da Convenção do Pernambuco. Todos temos defeitos. A maior das virtudes é amar o próximo, é amar o defeituoso, porque Jesus nos amou
quando nós éramos pecadores. Quando fala pecadores, falam perdidos. Ele nos amou quando nós éramos perdidos. Ele nos amou primeiro. Quem ia para a cruz éramos nós. Mas ele tomou o nosso lugar, morrendo na cruz por nós, para perdoar as nossas falhas e as nossas faltas. Então, tenho certeza que o cantor Marcos Antônio, hoje escolhi o Marcos Antônio porque eu gosto muito das músicas dele. Os defeitos dele é com ele e Deus. É com ele e Deus. Porque se formos olhar para defeitos, os pastores do Brasil, a maioria estão todos em pecado. A maioria estão em pecado. Está cheio de ladrão na igreja, roubando o dízimo e as ofertas. Pastores enricando, tudo de apartamentos caríssimos. Vocês viram lá no Paraná o pastor Wagner Gabi, escritor da CPAD, comprou um apartamento por mais de 2 milhões de reais à vista para ele morar. No dia da prestação de conta, Marco Antônio vai prestar, ele vai prestar também. Meu amigo Gerson Rufino, que o pastor da Bahia, o presidente da Bahia, proibiu dele cantar nas Assembleias de Deus. Proibiu dele cantar. Mas ele continua cantando. Ele continua cantando porque os seus hinos estão aí. Nós cantamos nas igrejas, almas se convertem. Eu vi lá em Cabrobó, tinha um senhor sentado que não é crente. Na hora que eu peguei o violão, que cantei um hino de meu amigo Gerson Rufino, ele se levantou e cantou o hino, não era crente. Então, esses servos de Deus, por mais que eles sejam fracos na fé, que todos somos, irmão, o que não canta rouba, o que não canta adultera, o que não canta é falso, é perseguidor. A igreja da Paraíba, vou terminar por lá, a igreja da Paraíba está uma igreja repleta de adúlteros, repleta de adúlteros. Eu sei o nome deles, de muitos. Adúlteros, moleques, vagabundos na frente da igreja, dirigindo a igreja, protegido pelo sistema. Lá não tem conselho de ética, na Paraíba não tem conselho de ética. Vocês sabiam? Lá, Zé Carlos de Lima cobra escanteio e faz gol de cabeça. É uma igreja que hoje está desmoralizada diante da nação brasileira, é a Igreja Assembleia de Deus do Pernambuco, porque está repleta de adúlteros. A pessoa que foi colocado para ser o presidente das missões foi colocado por um adúltero que saiu da convenção, aliás, que saiu da missão rico com o dinheiro das missões. Me lembro de pessoas que ligou para mim e disse assim, eu viajei com ele um certo tempo para um certo lugar, não quero aqui para ninguém saber quem é, e ele é quem pagava as contas, nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Dinheiro de onde? Das missões. Então, o presidente das missões da Paraíba, que saiu, colocou o outro, e ele está milionário. Veio falar que tem até apartamento nos Estados Unidos. Veio falar, não sei se é verdade. Mas vai prestar conta diante de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Vai prestar conta. E o que está agora dirigindo missões, a igreja dele está se acabando. No dia que ele vai pregar na igreja, não vai ninguém. Porque ninguém quer perder tempo em ouvir baboseira. Tem um adúltero lá que tem 6 anos na igreja e o pastor essa semana botou ele agora, segunda-feira, botou ele para fazer a oração final. E o cantor que cantou lá na Paraíba, naquela noite, também esteve em adultério. Então é aí, quando você quiser aprender a adulterar, você vai para a Paraíba e procura José Carlos de Lima ou Daniel. Os dois é a tampa e a panela. Acobertadores de adultério. Não tem conselho de ética. Não tem conselho fiscal. A rádio da igreja
A rádio da igreja está em nome dele, da família dele. A rádio da igreja. Tem lojinhas na igreja, que é ocupado por pessoas como o irmão de Daniel, de planos funerários, um bocado de coisa. Talvez aquilo ali seja até para lavar dinheiro. Então está uma igreja desmoralizada. Agora tem uma cidade lá que está sem pastor. Botaram aqui uns nomes aqui. Botaram o nome aqui do doutor David, um advogado, que está num processo aí pesado, entendeu? Colocado pelo advogado do pastor Pérez. Ele tá processado até o nariz. Mencionaram o nome dele, o povo de lá, nós não aceitamos ele não. Há poucos dias pegaram ele no campo de futebol jogando bola. Um pastor da Assembleia de Deus. O outro que tem uma passagem de 5 tentativas de adultério, pegaram no jogo de bola, mas Carlos de Lima não teve força para tirar, deu outra igreja para ele. E o que saiu da igreja dele, que foi para outro lugar, o povo já não está querendo mais. O povo já não está querendo mais. O pastor que está lá em Lucena. O povo não está querendo mais. Já enjoaram. Então, mas por que não tem? Não tem conselho de ética, não tem nada, não tem nada. Pastor Zé Carlos de Lima comprou um sítio em sociedade com Desafio Jovem para recuperação de drogados. O presidente era o filho dele, o neto. Aí o neto morreu num acidente e ele acabou com a sociedade, mas já tinham pago o dinheiro do povo. Dinheiro do povo. Ele agora não quer dar o pedaço de terra ao sítio ao Desafio Jovem. Vai entrar na justiça agora os advogados, processando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus por não cumprir com o que está falado, escrito na ata. Zé Carlos de Lima botou a sede na casa dele. Então, as igrejas estão cheias de corruptores de corruptos, entendeu? Ninguém tem coragem de levantar a voz desse tantinho para falar de Zé Carlos de Lima. Por quê? Porque todos os pastores que teriam essa condição estão em campos bons, ganhando 50, 70, 80. O dinheiro da igreja está na mão deles, fazem o que quer. Eles fazem o que querem fazer. Então, vão prestar conta, eles estão apegados aos bens materiais. A Bíblia diz aqui, ó, o Deus deles é o ventre. E vão prestar conta. Ô pastor Ailton, pastor José Carlos de Lima, pastor Valdomiro Pereira aqui da Bahia, que não é diferente dos senhores, vão prestar conta, irão prestar conta diante do tribunal de Cristo de todo o dinheiro que vocês desviaram da sua função. A palavra certa seria roubaram, mas eu não vou dizer assim, vou dizer o dinheiro que vocês desviaram, os apartamentos caros que vocês compraram, os carrões, a distribuição, o banquete que vocês fizeram com as famílias de vocês, a riqueza que vocês têm hoje, vocês vão prestar conta no dia do juízo final. O Deus de vocês é o vento. Vocês vão ter que pagar tudo. Vocês estão caminhando para o inferno. Vocês estão longe, vocês estão pregando o céu, mas o destino de vocês é o inferno. Não tem humildade no coração dos senhores. Pastor de Pernambuco, Bahia e Paraíba não tem humildade no coração. Vá atrás de um deles para pedir um favor, pedir uma ajuda. Vá, vá. O pastor David, que é lá do departamento financeiro lá da Paraíba, quando ele vê uma pessoa pelas câmeras que vai para receber o pagamento, ele dá um chá naquela pessoa, a pessoa às vezes fica o dia todo quase lá sentado para receber o dinheiro, trata todos os pastores e as viúvas, trata mal, trata muito mal, e quer ser pastor da cidade de Cupsura. Não adianta, irmão. Da presença de Deus ninguém foge. O dia do pagamento vai chegar, o dia do juízo final vai chegar, entendeu? Com todos os defeitos, eu quero aqui defender o amor ao próximo. Marcos Antônio, meu amigo Gerson Rufino, muitos outros cantores, muitos, são inúmeros, esses aí porque são os que destacam, são os melhores para mim. Como cantores, são excelentes cantores.
foram homens badalados no passado e são badalados até hoje. Defeito eles têm, deixa Deus trabalhar na vida deles. Se vocês abraçassem eles, quem sabe vocês poderiam conseguir mais coisas boas para eles. Mas eles estão trabalhando. Através da música, muitas almas estão se rendendo aos pés de Jesus. A gente ouve hinos aqui que a gente chora. Quem está cantando? Grande Marcos Antônio, grande servo de Deus, entendeu? Que eu tive o prazer de conhecer. E meu amigo Gerson Rufino e tantos outros, Júnior lá no Paraná, e muitos pastores, tem tanto. Falam da Shirley, falam os hinos maravilhosos, os cantores maravilhosos que marcaram a época. Deixa para Jesus julgar esses pastores, esses cantores, que vocês estão em situação pior para julgar eles. Vocês estão piores do que os cantores que vocês proíbem de cantar. Eliane Oliveira, uma grande cantora, uma grande serva de Deus, uma mulher crente, casada com um pastor, está marcada pelo pastor de Pernambuco para não cantar. Está marcada. Qual o pecado dela? Não tem pecado. É porque eu não quero que ela cante. Vão marcando, vão marcando. Mas o dia do pagamento chega. O dia do pagamento chega e vocês serão enterrados. Mesma coisa como me parece que é Alexandre o Grande, que pediu para ser enterrado com as mãos para o lado de fora. Perguntaram por quê. Ele disse para provar que dessa vida nós nem trazemos nada e também daqui nada levamos. Os senhores morrerão do mesmo jeito. E a pior coisa para os senhores será a cama. A cama é pior do que a morte. A cama é pior do que a morte. Quando vocês estiverem todo borrado na cama, que a enfermeira vinha limpar, e vocês não ter como se locomover na cama, eu que trabalhei em hospital, que já dei banho de leito em muitos pacientes, eu sei o que é. Eu sei o que é, entendeu? Uma pessoa sofrer numa cama revirado, para lá e para cá, parecendo um bolo de barro. E a cama vai ensinar muitos pastores do Brasil que eles estão enganados, estão completamente enganados em fazer o julgamento prévio e mandando já para o inferno um, mandando para o inferno outro. Os senhores pastores, que na realidade o caminho de vocês, como vocês estão trilhando, é o caminho do inferno. É o caminho do inferno. Ainda há tempo, ainda há tempo. Recebo aqui tanta ligação da Paraíba que se eu for falar sobre a Paraíba, vou ficar aqui até o fim do ano falando. Tenho aqui muitas coisas para falar da Paraíba. Tenho muitas coisas aqui para falar. Da proteção que o presidente dá à sua família, do Daniel, que é o motorista, mas é quem manda nele. Tudo que acontece na Paraíba passa pelo motorista, entendeu? Aí eu me lembro do motorista do pastor Virgínio lá em Aracaju, viu? Por causa do motorista, ele hoje está fora da convenção, mas levando o dinheiro da igreja. Vai prestar conta também. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Eu não dou pipoca a banguelo, não tenho medo do que me possa fazer o homem. Estou fazendo a obra de Deus. Eu tenho certeza que vou, no dia que eu comparecer diante do Senhor Jesus, não tenho nada a pagar. Nada a pagar, porque eu vivo de dia e de noite pedindo perdão ao meu Jesus pelos males que já fiz, pelas coisas erradas que já fiz. Eu todos os dias peço perdão e não tenho nada para consertar. Tudo que eu já fiz está consertado diante de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não se esqueça, os pregadores de hoje, muitos são pregadores de mentira só por causa do dinheiro. Mas nenhum dos senhores podem julgar os cantores número um que nós temos no Brasil, que os senhores estão em pior situação do que eles. Que Deus abençoe a Igreja de Jesus em todo o Brasil. Tenha misericórdia de nós, que nós estamos no meio de homens tapeadores, homens maus, homens fraudulentos, entendeu? Homens terríveis, perseguidores, puxadores de tapete. Essa é a igreja do século XXI, a igreja governada pelos homens maus, adeptos de Satanás, dizendo que são servos de Deus. Forte abraço a todos, em nome do Senhor Jesus.
o nosso cuidado, a nossa atenção deve estar voltada para a conquista de almas e não para a dependência financeira, que é o que estamos vendo nos dias atuais, os obreiros lutando por dependência financeira. Nós fomos chamados para ganhar almas para o reino de Deus, na certeza plena de que seremos recompensados, porque aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir em nossas vidas as suas promessas. E diante do que se vê no cenário nacional, é estarrecedor a demanda de obreiros que não visam mais o amor pelas almas, a conquista por vidas. Eles estão pensando em viver uma vida de independência financeira. É lamentável, é dura verdade, mas nós temos que falar para que aqueles que ainda vão vir, chegar, eles possam se colocar na dependência de Deus e ficar inteiramente sobre esse cuidado do Senhor. Porque todos nós que estamos trabalhando para Jesus, eu já estou há 48 anos servindo na obra, mas eu não me preocupo com dinheiro, se bem que o dinheiro é um excelente escravo e um péssimo senhor. Mas eu não tenho essa preocupação com a diretoria da igreja, em pedir aumento, em pedir vale, não. Eu me contento e me adequo à situação do dinheiro que recebo. Agradeço a Deus e faço todas as minhas despesas e ajudo a quem eu quero ajudar, a quem eu posso ajudar. E é tanto que quando chega ao fim do mês, meus companheiros da diretoria, pastor, o senhor quer receber o seu salário? Não, pode prorrogar mais para frente. Pastor, senão fique tranquilo. Eu não sou uma pessoa de viver estragando, reconheço que o dinheiro que eu recebo é um dinheiro que vem de Deus através dos santos crentes humildes, da lavadeira de roupa, do tirador de ticuca, do pegador de caranguejo e de alguns que têm uma condição de vida melhor, porque estudaram, formaram-se, então eles também dizimam, contribuem para o reino. Mas que isso não seja o motivo do obreiro ficar focado nisso aí. Hoje, quando nós fazemos um convite a um obreiro para uma cidade, ele pergunta quanto rende lá, quantos crentes tem, se a casa é de primeiro andar ou se é térrea. Ah, isso dói, porque quando nós somos chamados para servir a Jesus, o pastor perguntava, tem coragem de sofrer? E nós dizíamos, estou pronto. Vai para onde Deus lhe mandar, mande o caminhão. Então hoje é dependência financeira. Eu exorto, aconselho aos mais novos, aos obreiros da minha idade e os mais novos que eu, que enfrente o trabalho do Evangelho, na certeza de que Deus vai lhe recompensar. Porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se, ele tem prazer no seu caminho. O profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, ele disse no capítulo 10, versículo 23, eu sei, ó Senhor, que não é do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Então é lamentável quando alguém tem a sua própria direção e deixa a direção de Deus à parte. Nós vemos inúmeras perguntas na Bíblia. Subirei, Senhor, a peleja? Sim. E por qual caminho? E Deus orientava e dizia o caminho a seguir. O caminho é este que eu estou traçando para você. Hoje alguém diz, não, eu quero ir para tal lugar. Se eu não for para tal lugar, eu não estou realizado. E geralmente sofre decepção, detrimento, porque não foi Deus que mandou. E quando Deus manda, ele se responsabiliza. Eu tenho prova cabal de tudo isto, porque esses anos que venho militando na fé, eu observo o que disse o grande bandeirante do Evangelho, o apóstolo São Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Só me resta agora a coroa da vida que o justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quantos amarem
a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu aconselho a geração mais jovem, que estão ingressando agora nas fileiras do Evangelho, pela conquista de almas. Sedes firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. O vosso trabalho tem uma recompensa. Esse aqui, como eu já falei, que é pastor José Carlos de Lima. Sempre se achando que sabe tudo. Proíbe isso, proíbe aquilo, todo mundo conhece ele lá no Vermelhinho, as polêmicas que ele faz. Se você nunca assistiu, meu amor, assista, para você ver que eu não estou mentindo, porque ele não aceita muitas coisas, ele proíbe dentro da igreja, mas aceita que esse aqui, pastor, faça rachadinha. Ou você acha que só existe rachadinha na política? Lá por trás dos bastidores, lá no Planalto dos Deputados, dentro das igrejas, o que mais está existindo agora é rachadinha entre pastores, e os próprios presidentes, meu amor, sabem disso e aceita. Por quê? Porque entra, ó, money. Se você está duvidando disso que eu estou falando, procure pesquisar e ver que eu aqui estou falando a verdade. Agora, bora clicar no meu coração e enviar esse vídeo para muitas pessoas, porque existe sim rachadinha dentro das igrejas, principalmente nesses tempos central, meu amor. Nesses tempos centrais, onde os presidentes se acham melhor do que todo mundo, porque que eu saiba, ninguém é melhor do que ninguém. Comente aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada.